Boa noite a todos. A paz de Jesus em nossos corações. É interessante que os espíritas estão muito acostumados com a expressão prece ou oração. Mas às vezes as pessoas em outras religiões estão muito apegadas à reza. Eles acham que tem que ser a reza. Não, nós dizemos prece ou oração porque não é uma coisa marcada. É a elevação do pensamento a Deus. É um dos modos de nós nos comunicarmos com o plano espiritual superior. Porque para nos comunicarmos com aqueles que são nossos semelhantes, com frequência fazemos isso. Os nossos pensamentos telepaticamente são emitidos e nós recebemos respostas telepáticas também. Só não identificamos que espírito está respondendo, mas nós temos um intercâmbio assim. É natural, porque nós somos seres espirituais, embora encarnados. Então, enquanto nós estamos num certo intercâmbio com espíritos bem semelhantes a nós não estamos elevando o pensamento ao mais alto. Mas quando nós queremos uma comunicação superior, então nós usamos esse processo que é chamado de prece ou oração. Para que nós usamos? Para pedir. Todo mundo sabe. As nossas preces geralmente são pedidos. Por que nós pedimos, fazemos a oração pedindo? Bom, nós sabemos que precisamos. Nós sabemos das nossas carências. E Deus, nós também sabemos que Ele tudo pode, Ele é o Senhor do universo. Então, nós fazemos a prece, a nossa comunicação com o mais alto. Aprendemos também no Evangelho que toda boa dádiva vem do alto. Tudo de bom vem do mais alto para nós. Então nós oramos para pedir. Pedimos por nós mesmos, pedimos por outras pessoas, aquilo que precisarmos. Jesus nos estimulou à oração. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele estava nos estimulando a essa busca, a essa elevação do pensamento, a essa comunicação. Então sabemos usar a prece para pedir. Mas parece que nós ainda não usamos a prece para agradecer. Não temos muito esse hábito. Eu não sei porquê. Talvez porque nos pareça natural, a gente pede e Deus atende. Mas é até uma questão de educação, não é? Agradecer por aquilo que a gente recebe. Mas é porque às vezes a gente não percebe o que está recebendo. Nas nossas salas do passe, antigamente a pessoa entrava, recebia o passe e saía sem fazer prece na entrada, nem de agradecimento na saída. Aí nós percebemos que as pessoas, nós não estávamos educando, orientando a pessoa. Que a gente pede a bênção e agradece por receber, não é? Agora, Jesus, o nosso mestre, ele exemplificou o agradecimento. Várias vezes nós lemos lá no Evangelho Jesus dando graças a Deus. Não foi falta do nosso mestre ensinar, não é? Então, pedir, agradecer. E acabou? A prece só serve para isso? Não, ela serve também para louvar. O que é o louvor? É aquela expansão sincera da nossa alma ante a sabedoria, a bondade e o poder de Deus. Olhe, na obra da criação, nós às vezes sentimos, entendemos, reconhecemos que alguma coisa é muito boa. Quantas vezes a gente sai, está um dia lindo, o céu azul,
A gente diz, ai, que lindo o céu azul, como faz bem a gente. Essa imensidão, a vista se perde, tem uma liberdade. E a gente nunca agradeceu, louvado seja Deus, pelo azul do céu, não é? Providencial, a cor que nos faz bem. E a amplidão que permite à nossa vista não encontrar obstáculo, não é? Então, se a gente reconhece que alguma coisa é bom, é belo, é útil, é providencial, é cheio de misericórdia, a gente agradece a Deus, a gente louva a Deus, não é? Louvado seja Deus, que coisa bela, que coisa útil, ah? Então é a nossa admiração, contentamento ou confiança que nós estamos expressando na prece. Afinal de contas, será que a prece funciona mesmo? Há pessoas que se desiludiram, não é? E também, certa vez, eu encontrei um senhor que ele disse, não, vocês espíritas estão enganados, não precisa fazer prece para pedir coisa alguma. Deus não precisa dos nossos louvores, nem dos nossos agradecimentos. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E eu achei curioso, porque eu estava tão habituada com a prece no movimento espírita. Ah, realmente Deus não precisa dos nossos louvores, nem dos nossos agradecimentos. Mas nós precisamos expressar aquilo que vai na nossa alma. Nós sentimos necessidade de nos comunicarmos com o nosso Pai. E será que Deus, o nosso Pai, não se interessa pelos nossos sentimentos? Claro, não é? Não é que Ele exija, não é que precise, mas é uma comunicação de pai com o filho, de Deus com a criatura que Ele criou, não é? Dizia esse senhor também, Deus conhece tudo, não conhece? Então Ele conhece também as nossas necessidades. Por que nós precisamos fazer uma prece para expor a Deus aquilo que precisamos? Ele já sabe. Ah, é? Porque já sabe, o diálogo não se faz? Olha que nós encontramos pessoas na rua. Como vai? Ah, muito bem. Hoje está chovendo, olha lá. Chovendo, é mesmo, está chovendo. Nós falamos coisas que já sabemos, mas nós estamos nos comunicando. Se a gente só falasse o que um não soubesse para o outro que ainda não sabe, né? E a conversa ia ficar muito reduzida. Nós conversamos das coisas que já sabemos, é o diálogo, é a comunicação. E nós temos uma necessidade muito grande de contar, de explicar os nossos problemas e anseios. Quanta gente paga para o psicanalista, né, para poder falar das suas coisas. A gente tem essa necessidade. Está tudo fechado, guardado lá dentro de nós. Por que está guardado? Porque quando a gente fala alguma coisa dá tanta complicação que a gente vai segurando, Mas aquilo está tudo dentro da gente. E na oração, a gente tem certeza que a gente pode expandir o coração, o sentimento, pode falar, não é? Porque Ele ou os seus mensageiros estão nos ouvindo como um amigo fiel, que não nos atraiçoa, não passa adiante aquilo que nós falamos. Porque na família é assim, né? Ou onde a gente trabalha, às vezes a gente não pode falar, porque a gente fala, aquele comenta com o outro, outro comenta com o outro, causou um problema enorme. E a gente vai engolindo muita coisa. Mas na oração a gente abre o coração e a gente fala com Deus, com os bons espíritos. Aqui no centro nós temos as entrevistas. Não se trata do confessionário, não vai tirar ninguém dos seus pecados, mas é uma conversa amiga. Isso que às vezes está faltando, não é? É uma conversa amiga. Olha aqui as entrevistas no centro. A pessoa abre o coração, desabafa um pouco. Então a oração tem essa eficácia também. Mas ainda aquele senhor disse, olha, outro aspecto. Não adianta orar, porque tudo no
universo se encadeia por leis divinas. São leis naturais, são leis imutáveis. Os nossos pedidos, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Ainda bem que há leis naturais imutáveis que não podem ser derrogadas ao capricho de qualquer um. Já imaginaram? Se conforme a pessoa pedisse, fosse atendida, alguém diria assim: ó Senhor, hoje pode chover, mas domingo não, hein? Domingo tem um passeio programado. Mas o agricultor diria: Senhor, no domingo também estamos precisando de chuva. Um quer uma coisa, outro quer outra. Já imaginaram o caos que seria no universo se só por pedir nós tivéssemos o atendimento? Não. Porque há muitos pedidos infantis, mesquinhos, perversos, injustos, contraditórios. Conta-se até que um homem era muito assediado na família com pedidos. Ele tinha família grande, mulher, filhos, a sogra que morava com ele. Então eram muitos pedidos. E ele ficava azucrinado até que ele teve uma ideia. Ele arrumou uma lousa, um quadro negro, e avisou a família: eu vou atender um pedido de cada um de vocês, mas vou atender aquele pedido que ficar na lousa uma semana inteirinha sem mudar. Com isso ele encontrou paz, porque a criança pedia: eu quero isso assim, assim. Mas no dia seguinte ela já estava mudando, tinha o brinquedo da moda, tinha não sei o que, ela mudava. Então aí não vale, começa a contar de novo, uma semana. Só ficavam na lousa os pedidos muito importantes e necessários, não é? Não, nós não queremos mudar com a prece os decretos de Deus, isso seria impossível. Mas a nossa prece pode sim acionar as leis divinas em nosso favor. As circunstâncias da vida são todas assim imutáveis, submetidas à fatalidade sempre. Deus não deixou certas margens de segurança. Deus não deu a nós espíritos, encarnados ou não, inteligência, sentimento, capacidade de ação, vontade livre. Para que Ele nos deu tudo isso se não fosse para usar? Claro que nós podemos usar, sim. Não é para ficar sem serventia, é para agir. Então nós podemos ter iniciativas e provocar efeitos na vida universal. Se fizermos isso, não estamos quebrando a harmonia do universo. Não, é que nós também fazemos parte da vida universal. Nós somos um daqueles que agem. Nós somos uma força já prevista por Deus. E a oração é uma das iniciativas que nós espíritos podemos tomar. Então nós espíritos tomamos uma iniciativa. Nós pleiteamos alguma coisa. E se isso estiver dentro das leis divinas, nós vamos obter o efeito que a gente queria. Poderemos dizer simbolicamente que Deus terá concordado com o nosso pedido, terá acedido ao nosso pedido. Nem por isso se alterou ou perturbou a imutabilidade das leis que regem o conjunto. Não mudamos decreto nenhum de Deus. Nós agimos dentro deles. Agimos dentro do que está estabelecido por Deus. E se uma coisa era possível, mas o Espírito não agiu, não buscou, não pediu, a lei não foi acionada. Teria sido possível, mas não houve ação. Então podemos sim orar. É um meio de agirmos na vida universal. Quando, usando a capacidade que Deus nos deu de pensar, sentir e agir, nós oramos uma prece sincera, verdadeira, o que é que acontece? Qual é o mecanismo? Em primeiro lugar, nós abrimos as comportas da alma.
nós emitimos o pensamento, mas não só o pensamento, aliado com o sentimento. Às vezes a gente fala que alguma coisa é intelectual ou emocional, não é? No caso da prece, é intelectual e emocional, e a gente ainda dirige com a vontade. Então as irradiações do nosso pensamento e sentimento são propagadas pelo fluido universal. A gente sabe que estamos envolvidos pelos fluidos, são as variações do fluido cósmico universal. É um mundo cheio de fluidos e os nossos pensamentos e sentimentos estão fazendo vibrar esses fluidos, propagando-se à distância. Vai alcançar seres espirituais. Entre nós e eles se forma uma corrente fluídica. Estabelecemos uma comunicação. E aí, como resultado da oração, nós vamos ter uma variedade, mas muito grande, de efeitos. E efeitos sempre benéficos. Um deles, quando a gente ora, é como quando a gente se prepara para falar com um chefe. Enquanto a gente está sozinho com os colegas, a gente fala. Mas se a gente vai falar com o chefe, a gente pensa 2, 3 vezes o que é que vai falar, como pode, o que deve, não é? Então nós vamos na prece falar a um poder mais alto. E aí a gente começa a examinar melhor, e do ponto de vista superior, o assunto que está nos preocupando. Então, com esse exame, nós às vezes começamos a ver novos ângulos da questão, justamente porque a gente tinha que expor a Deus, aos seus mensageiros. A gente tinha que falar do problema, da situação, do nosso anseio, e aí a gente teve que examinar isso. E quando a gente examinou, a gente foi encontrando novas colocações. E às vezes até encontramos solução para o problema. A gente ia apresentar e a gente mesmo está encontrando solução. Ou ao menos a gente encontra motivos de aceitação ou suportação da dificuldade. Então, esse melhor exame daquilo que nos preocupa é um efeito bom da prece. Outro, nós estamos orando, emitimos pensamentos, mas aquele apelo nosso encontrou resposta. Nós também estamos para você, mas muda você para as coisas, o seu entendimento, a sua aceitação, a sua coragem, não é? Além dessa prece que fazemos por nós mesmos, existe então aquela prece que é chamada intercessória, quando a gente intercede por alguém. Todos os benefícios que com a prece obtemos para nós, nós podemos também proporcioná-los a outras pessoas, orando por elas. Tiago, numa de suas cartas, ele diz assim: orai uns pelos outros para serdes curados. Olha como nós podemos orar pelas pessoas, para que haja benefício, alívio, se estiver dentro das leis divinas, até uma cura. Podemos rogar, podemos orar. Podemos também orar pelos desencarnados. Algumas confissões religiosas vão dizer: não adianta, já foi, já viveram. Mas nós, à luz da doutrina espírita, sabemos que Deus não é Deus de mortos, porque para Ele todos vivem, como ensinou Jesus, não é? Então nós oramos também pelos desencarnados. A vida continua. Não é só essa. A vida continua no plano espiritual, continua em novas encarnações. E se nós oramos pelos desencarnados, o que é que acontece? Eles recebem as nossas vibrações, nossas ondas mentais. Eles gostam de ser lembrados. Nós não precisamos ir ao cemitério para orar por eles. Onde estivermos neste universo, se nós vibrarmos por eles com amor, com verdadeiro sentimento, eles vão receber vibrações benéficas.
e vão gostar de serem lembrados. Se esses espíritos estiverem sofrendo muito, eles vão se sentir menos abandonados e infelizes. Porque se eles estavam acreditando que eles estavam abandonados, que ninguém jamais pensaria neles, eles recebem estas impressões, estes alívios. A prece alivia os sofrimentos deles, porque eles se sentem convidados a arrepender. Realmente a pessoa errou muito, mas ela pode se modificar, mas ela precisa de um estímulo para isso. Então é aquela presença fraterna, de amor, ora-se por eles e eles sentem aquele apelo, a vontade de voltar a estar com os seres queridos, com os amigos. Nós aprendemos no livro Céu e Inferno, não é? A situação dos espíritos do lado de lá da vida e como eles recebem as orações, como elas são úteis, importantes para eles, não é? Eles acabam estimulados na vontade de lutar para se redimirem, para se recuperarem. Então nós vemos quantos benefícios que a prece pode produzir. Realmente a oração funciona, ela vale a pena, mas é preciso saber como orar, não é? Porque lembram que os apóstolos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar? Eles pediram a Jesus, então vamos lá ver alguma coisa sobre oração. Porque Jesus ensina em várias passagens do Evangelho qual deve ser a nossa atitude espiritual para orar. Primeiro, com humildade. Nós já falamos aqui desta parábola do fariseu e do publicano, estão lembrados? O fariseu hipócrita, muito cheio de si, achava que era um homem bom, correto, fazia tudo direitinho segundo as leis de Deus. E ele lá no templo fez essa oração dessa maneira. Ele não recebeu nada porque não estava receptivo, não estava realmente pedindo, buscando, não é? Mas o publicano, que era considerado gente de má vida, que não sabia da religião, esse publicano, ele se voltava para Deus cheio de humildade e dizia: Senhor, tem compaixão de mim que sou um pobre pecador. E neste anseio de melhora e neste sentido de humildade, ele conseguiu o amparo que precisava para suportar sua vida, para melhorar na sua conduta, não é? Então Jesus contou essa parábola do fariseu e do publicano. E sem ressentimentos. O coração para a gente orar tem que ser um coração limpo. Vamos brincar um pouquinho? Se estiver um coração sujinho, faça uma faxina. Tem que fazer uma limpeza, usar detergente apropriado, não é? Porque em relação às coisas espirituais, solventes maravilhosos para que o coração esteja limpo. Orar sem mágoas nem desejo de vingança. Meu Deus, olha o que essa pessoa fez para mim, que o teu castigo venha sobre ele. Essa prece não vai ser atendida mesmo, não é? Jesus falou em 2 oportunidades quanto a esta questão de ressentimentos, porque às vezes o ressentimento é nosso, nós estamos magoados. Quando estiverdes em pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Como é que a gente vai orar a Deus, pedir misericórdia, amparo, se a gente não está concedendo isso ao nosso irmão, ao nosso semelhante? Tem que limpar o coração, não é? Para nós podermos receber também essa misericórdia divina. Agora, às vezes, são os outros que têm mágoa de nós. Será que a gente pensou nisso? Geralmente a gente pensou: eu tenho mágoa, me magoaram, fizeram o mal para mim. Mas agora não, Jesus inverte. Ele diz: se estás, portanto,
portanto, para fazer a tua oferta diante do altar. Era costume entre os israelitas, não é? Eles iam fazer as suas oferendas, as suas orações lá no altar. Nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que a gente faz isso onde quer que a gente esteja. Mas eles tinham esse hábito, por isso Jesus se refere dessa maneira. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vem fazer a tua oferta. Gente, será que dá para fazer isso? Às vezes a gente realmente magoou alguma pessoa, falhou com alguma pessoa, mas a gente está orando na nossa casa, 10 horas da noite, dá para a gente sair correndo? Não dá, né? Para procurar a pessoa? Fisicamente não dá, mas em pensamento dá? No sentimento dá? Claro que dá. Então a gente vai em busca da pessoa, vibra amor, e a gente se propõe diante de Deus que a gente vai tentar a reconciliação e vai fazer o bem no lugar do mal que fez, não é? Aí a gente pode então fazer a sua oferenda a Deus, não é? Outra coisa que precisamos ter em mente quando queremos orar é a simplicidade. A prece é uma ação espiritual. Não há necessidade de ostentar nada materialmente. Gestos, posições corporais, nada disso. E palavreado, falar muito, não precisa. É a ação da alma. É em pensamento, é em sentimento sincero que a gente faz a oração. Pode ser até sem palavras. É pensamento, mas não precisa ter palavras. Então diz Jesus: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, os fingidos, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Era um costume que eles tinham. A pessoa ia numa esquina, na frente de todo mundo, e ficava lá fazendo suas orações e os gestos. Quem olhava dizia: ó, que pessoa piedosa, pessoa de fé, hein? Está orando bem, né? Jesus dizia: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, porque eles queriam ser vistos pelos homens, pelas pessoas, serem considerados bons. Então já foram. Não é verdade, mas para o conceito popular, eles se satisfizeram com isso. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Gente, se nós quisermos orar, cada um vai para o seu quarto. E quem não tem quarto? E o sem teto? Não pode orar. É simbólico. Entra no teu quarto. Existe um quarto que todo mundo tem. Todo espírito tem, encarnado ou não. Mas o encarnado principalmente pode reconhecer isso. Que quarto é esse? O nosso corpo físico. Nós moramos aqui. É a nossa morada. A gente vai lá para dentro, onde os outros não veem, mas Deus sabe, Deus vê. A comunicação é perfeita, não é? Então a gente entra dentro de nós mesmos, fecha a porta. Que porta? Dos sentidos. Você pode estar de olho aberto, mas você não está olhando nada. Você não perdeu a audição, mas você não está prestando atenção. Você se voltou para o interior. Essa é a atitude da prece, não é? E orando, não useis de vãs repetições como gentios. Para eles eram os estrangeiros, não é? Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Jesus não disse para a gente não pedir. Ele disse para a gente não fazer o pedido com muitas palavras.
não é com a preocupação do exterior. Então nós vemos a diferença de prece ou oração das rezas ou ladainhas. Não queremos criticar, mas queremos que a gente não tenha esses hábitos. Aqui é uma iniciação ao Espiritismo, então nós temos que começar com hábitos novos, inclusive no modo de orar, não é? Então nós não vamos falar a mesma coisa muitas vezes. Senhor, tenha piedade de mim. 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 Que é isso? Será que Deus é demorado de entendimento? Ele é tardo de entendimento? E tem gente que faz a oração aos brados, não é? Porque Deus é surdo? Nem tardo de entendimento, nem surdo. Então a oração é uma coisa assim, muito íntima. É da alma, pensamento e sentimento, não é? Nós às vezes estamos no ônibus ao lado de uma pessoa e estamos orando. Não precisamos nem fechar os olhos não, mas estamos orando. Então em qualquer lugar, em qualquer ponto que precisarmos, nós estamos em comunicação com o nosso Pai, Criador, e através dos seus bons espíritos. Estou falando tudo isso, mas talvez que a gente lembre, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo final, tem uma porção de preces ensinadas pelos Espíritos, não é? Realmente tem sim. Por que os Espíritos formularam aquelas preces? Algumas Kardec mesmo que fez, não é? Por quê? É para orientar as pessoas que elas pensam que não sabem orar. Como elas não conseguem coordenar os pensamentos, elas dizem não sei orar. Então, alguns modelinhos aí, só para a gente ter uma ideia de como é que a gente pode orar a Deus. Que tipo de pensamentos? Como é que a gente pensa quando a gente está orando, não é? Eles querem também, esses bons espíritos, chamarem nossa atenção para determinados assuntos e verdades espirituais. Aquela prece de Cáritas tão bonita, não é? Deus, nosso Pai, olha aí, já chamou a nossa atenção para Deus e que Ele é nosso Pai, que sois todo poder e bondade, olha lá, ela está conduzindo o nosso pensamento. Dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do ser humano a compaixão e a caridade. Aí a gente vai entendendo, é só por isso. Como é que a gente pode orar? Que tipo de pensamentos? Que sentimentos a gente deve ter quando ora? Então, esses espíritos bondosos nos dão algumas indicações, mas se você gostar e memorizar uma oração assim, tudo bem. Você memoriza a oração, mas faz com sentimento. Faz pensando, não faz papagueando. Para nós que está no céu, santificado seja... não valeu nada. Não valeu nada. Não é barulho de palavras. É pensamento e sentimento, não é? Agora vamos ver, tudo bem. Vimos que ela é eficiente, a oração, a prece. Vimos como nós devemos nos posicionarmos para orar. E agora a gente quer saber, mas ela dá resultado? Ela realmente nos traz o atendimento? Disse Jesus: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha lá, vamos entender bem o que Jesus fala, hein? Porque Jesus não fala nenhuma mentira, mas também a gente não pode ficar ao pé da letra, a gente tem que entender o sentido. Pedir a Deus, começa assim, deve ser um pedido justo. Quando um pedido é justo? Quando ele é possível, quando ele é benéfico e quando ele é oportuno. Há coisas às vezes que são possíveis, são benéficas, mas não é oportuno. Então, um pedido, quando ele é possível,
ele é também benéfico, não vai fazer mal a ninguém. E ele é oportuno, aí nós temos chance, hein? Estamos no bom caminho. Às vezes um pedido nos parece justo. Ah, mas isso é justo, claro que é. Mas do ponto de vista espiritual não é não. Nós às vezes oramos assim: Senhor, tem 3 pessoas disputando essa vaga, mas Senhor, eu preciso mais, hein? Nós achamos que é justo. E falamos tudo o que precisamos, o que vamos fazer se nós tivermos a vaga. Mas do ponto de vista espiritual, os 3 merecem, os 3 precisam, não é? Então, do ponto de vista espiritual, nem tudo que a gente acha justo é considerado justo. Tanto assim que às vezes os mentores espirituais não endossam os nossos pedidos. E às vezes a gente pede uma coisa, eles pedem outra. Uma pessoa, por exemplo, diz assim: ah, Senhor, faça eu ganhar na loto, porque se eu ganhar na loto, ah, Senhor, eu vou ajudar toda a minha família, eu vou fundar uma casa de caridade. Faz uma porção de relação, mas se ganha, esquece tudo, não é? E além disso, a riqueza nós já vimos que é uma prova difícil, nem todo mundo está preparado para passar por ela. Então é possível que o espírito amigo dessa pessoa, na hora em que a pessoa está rogando: Senhor, que eu ganhe na lota, o amigo espiritual diz: Senhor, não, jamais, Senhor, por misericórdia. O Senhor já viu que estripulia que ele vai fazer? Vai perder essa encarnação. E qual a oração que vai ser mais ouvida? A do amigo espiritual, que é mais sincera, verdadeira. Não sou eu que estou falando isso, não. Olha lá o apóstolo Paulo na carta aos Romanos: o Espírito intercede por nós, porque não sabemos pedir como convém. Recado. Então há um certo tempo e insistência para conseguirmos resolver certos assuntos, também junto à espiritualidade, não é? Não é mágica, não é uma coisa mágica que não custe nada, e além disso tem que ser um pedido apoiado no merecimento. Ah, aí que pegou, né? Merecimento. Será que nós temos merecimento, não é? Jesus contou uma outra parábola. Como Jesus se preocupou com a oração, né? Para nós entendermos bem, Jesus contou que havia um juiz iníquo, quer dizer, um juiz injusto. Ele não respeitava Deus e não temia os homens. Uma pobre viúva chegava na porta dele diariamente e pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele não fazia ouvidos, não. Ele seguia adiante, mas no dia seguinte lá estava a mulher de novo: faze-me justiça ante meu adversário. Então disse esse juiz: ainda que eu não respeite a Deus e não tema os homens, eu vou atender essa mulher, porque ela fica aqui me importunando sempre. Jesus contou essa parábola e terminou assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Ah, então quer dizer que Deus tem os seus escolhidos, os seus queridinhos, os seus prediletos? Para eles Deus faz justiça, é isso? Quem são os escolhidos de Deus? Deus é sabedoria perfeita, justiça perfeita. Ele não tem queridinhos, não. Então como é que há escolhidos de Deus? Uma comparação bem terra a terra, mas que nos ajuda a entender. Se nós tivermos uma horta e temos lá uma porção de pés de alface e recebemos uma visita muito querida, e a gente vai querer servir uma salada de alface, nós vamos lá na nossa horta. Qual pé de alface que a gente escolhe? O mais bonito? O mais viçoso? O que está no ponto? Então é isso. Os escolhidos de Deus são as pessoas que estão bem desenvolvidas, que estão no ponto do serviço, de ajuda, de condições. Então esses são os escolhidos de Deus para as tarefas, para os serviços, não é?
Deus fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que têm merecimento, não é? E esses escolhidos estão clamando dia e noite. Olha lá como eles perseveram na oração, é alguma coisa importante. Deus parece demorado em defendê-los. Não, é porque as coisas estão em andamento. Às vezes não é imediato. Nós temos que ter paciência, perseverança. Um pedido justo, reiterado, formulado por quem tem merecimento, será atendido. É isso que Jesus disse: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Agora, algum benefício toda oração nos traz. Nenhuma oração fica sem trazer para nós algum benefício. Pode não ser aquilo que nós esperávamos. Pode ser que a gente não perceba até que fomos auxiliados, mas uma resposta para essa atitude de oração, de comunicação, sempre houve. A misericórdia divina não vai deixar sem resposta, não. Então, examinando o assunto da oração à luz da doutrina espírita, da existência de espíritos, nossa situação no universo, as comunicações de espírito a espírito através do fluido cósmico universal, e as questões da moral, do merecimento, das necessidades das criaturas, quando a gente estuda tudo isso, examina, nós não vamos... Sem crítica, mas não vamos fazer como algumas pessoas que pensam que a oração é mágica. Conto isso porque foi verdade. Uma senhora estava com câncer muito adiantado nos 2 pulmões. Fomos visitar minha mãe e eu, porque nos pediram que visitássemos, nós não a conhecíamos. Chegamos lá, percebemos que o caso era gravíssimo, era estado final. Mas, ligados a uma religião em especial, as pessoas achavam que ela ia sarar, porque eles tinham estabelecido um tempo conforme eles aprenderam. Uma vela muito grande, e eles iriam orar o tempo inteiro enquanto existisse a vela. E antes que a vela terminasse, a mulher estaria salva. Não puderam, não conseguiram. Naturalmente que alguns ali que estavam cheios de confiança e foram ficar decepcionados, quem sabe até descrentes, mas é porque eles esperaram da oração uma coisa que não era possível. Não era um pedido justo. O justo para aquela mulher era passar por aquela enfermidade, expiar, purgar, filtrar através do corpo e ressurgir espiritualmente liberta, melhorada. Esse era o plano divino. E isso não ia se modificar só porque as pessoas fizeram uma vela e ficam ali. Queremos, não vai resolver. Então é uma fé cega, não tem uma base racional, não tem uma base de conhecimento. Mas a oração com a base real, nós podemos ter toda a confiança. Ela realmente funciona, produz algum efeito, não é? Então, em conclusão, quem ainda não exercitou o espírito na ação da prece, talvez essa pessoa descreia da força que ela possui. Nunca experimentou, então não sabe que funciona. Eu acho que a prece não funciona, mas também não experimentou. Eu me recordo que certa vez, na prefeitura, havia uma situação de um advogado que era muito espezinhado por outros. E aconteceu lá uma situação em que ele ia dar o parecer, o julgamento, num caso, e aquele advogado para quem eu trabalhava era um adversário dele, era um opositor. E eu, por tabela, coitadinha, não é? Eu estava trabalhando com aquele advogado. E aconteceu lá um problema, ele iria ter que dar uma análise. E eu em casa, preocupada, lembrei que a gente aprende, que a gente precisa orar,
pelos nossos adversários, não é? Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Mas eu fiquei primeiro analisando como aquele homem sofria, e era injusto o que ele sofria, como ele devia se sentir. Eu então procurei emitir pensamentos de simpatia, de compreensão para com ele. Eu não simplesmente pedi, meu Deus, que ele não faça nada comigo. Eu procurei sentir essa pessoa e vibrei favoravelmente para com ela. No dia seguinte, na prefeitura, eu encontro com a pessoa, de repente, num corredor, e eu cumprimento, bom dia. Ele olhou, parou um pouquinho e respondeu, bom dia, e não mexeu comigo. Certo? Eu não tinha nada, eu não devia nada, né? Mas poderia pôr tabela para ferir meu chefe, ferir a sua assistente, não é? A sua ajudante. Então eu vi o poder da prece, gente, funciona, deixa algo no ar, algo espiritualmente, uma emanação de pensamento. Os espíritos bondosos agem sim, quanto possível, não é? Agora então, quem não exercitou o espírito na ação da prece, vai descrer da força que ela possui. Experimenta no que for justo, no que for bom, no que houver certo merecimento, persista na oração. Quem ainda não recorreu à prece no momento de dor e desespero, ignora quanto conforto ela nos pode dar. Houve muitas vezes que a gente está no momento de angústia, de desespero, de sofrimento. A gente ora, a situação não muda, mas vem uma força por dentro, vem uma calma, não é? Eu lembro que aqui o reverendo Narciso, não recordo outro nome dele. Certa ocasião, ele trouxe aqui o coral deles, da igreja presbiteriana, e cantaram para nós lindas canções, lindas preces, não é? E eu gostei muito de uma que pegava de um salmo, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E eu fui conversar com ele, eu disse que linda canção, como o Senhor foi inspirado, porque as palavras estão lá nos salmos, mas a música foi o Senhor que criou. Ele disse, era um momento de grande dor para mim, de grande testemunho, e eu então pensei de clamar ao Senhor, e comecei a compor e a pensar assim, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Linda canção que ele compôs, e certamente ele deve ter recebido mesmo uma resposta divina, não é? Consoladora. Quem não usa a prece diariamente está perdendo oportunidades valiosas de se ligar aos planos elevados do espírito, em que a nobreza, a bondade, o perdão, a esperança e a paz sempre estão vibrando e nos aguardam. Isso existe. Nós é que precisamos contatar. Tempos atrás, 20 anos atrás, eu gostaria de perguntar aqui, quem é que ensina seus filhos a orar à noite? Olha que pouquinhos. Olha, está faltando oração na humanidade. Está faltando muita oração na humanidade. É preciso ensinar às novas gerações o hábito de orar à noite. Uma das coisas, por exemplo, que eles recomendam é que a noite não se ponha e venha o dia em cima da nossa cólera. Mas é justamente quando a gente vai orar à noite que a gente sabe que precisa limpar o coração, sem ressentimento, para falar com Deus. Quantas coisas a gente pode fazer nessa oração da noite? Insistam. Se por acaso os seus pais não ensinaram, aprendam vocês e utilizem. Não vão dormir sem orar, não. E nós não precisamos fazer longas preces, demoradas, repetidas. Um Senhor misericordioso e bom. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho fala como é que ele fazia à noite. Fazia um exame de consciência e fazia a oração rogando a Deus que o ajudasse a melhorar-se na sua conduta.
Então são coisas assim, às vezes a gente acorda de manhã, a gente levanta, acorda, abriu os olhos, está vivo ainda está encarnado, louvado seja Deus. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de existência. E vamos lá para a nossa luta, não é? Então, devemos usar a prece diariamente, porque estas fontes de energia, de paz, de bondade, elas existem. Todos os pensamentos bons, todos os bons espíritos, a coletividade de todos os espíritos que querem o bem da humanidade, eles estão sempre produzindo estas forças. Mas nós precisamos estabelecer contato, e a prece é o nosso meio de estabelecer o contato. Mas quem está cumprindo os seus deveres está orando. A pessoa está cumprindo os seus deveres, ela é um instrumento divino, está contribuindo para o equilíbrio seu, da sua família, da sociedade ao redor. Então, quem está cumprindo seus deveres, de certa forma, está orando. Quem trabalha alegre e não somente para si mesmo, está orando. Quem estuda procurando entender a vida e os seres para agir com acerto, está orando. Quem se esforça por amar e servir, está orando. Orar não é apenas dizer algumas palavras ou formular alguns pensamentos. Então, o que é orar mesmo? É ligar-se por uma atitude pura e ativa ao pensamento e à energia divinos que penetram todo o universo. Isso é que é realmente a oração. Esperamos que esse conhecimento da doutrina espírita nos sustente nos embates da vida, nos felicite na condução da nossa existência e nos console nos momentos difíceis. Obrigada.